Amados irmãos, esta manhã iremos concluir o capítulo 7 do livro do Eclesiastes. Neste último parágrafo, porque nós já estamos andando algumas semanas no capítulo 7 do pregador, e a gente viu que ele começou a falar no início, na primeira parte, metade do capítulo, e até o penúltimo parágrafo de forma proverbial. Hoje ele volta à sua visão, como ele tem construído ao longo das exposições que nós estamos fazendo, desde o primeiro capítulo até agora o capítulo 7, que já nos remontam 19 mensagens expositivas. Agora, a intenção de Salomão hoje, ele volta o seu olhar para o seu público mais jovem. Então nós iremos ver Salomão falando com os jovens. De certa maneira, cremos que ele escolheu terminar esse capítulo dando observações à vida de todo jovem que estava ali assentado para ouvir a sua sabedoria, mas também temos por certo que outros que estavam ouvindo também foram edificados. Da mesma maneira, hoje, esta manhã, Deus não falará apenas com os jovens, vai falar também com os adolescentes, vai falar também com os homens e mulheres maduros e também os nossos queridos anciãos ou anciões aqui de nossa igreja. Ele vai ensinar aos jovens, por meio de sua própria experiência de vida, quando na sua juventude, retratando que todo o jovem tem um desejo interior de conhecer o novo, de buscar algo novo. Há um desejo dentro de cada jovem que o inflama a buscar sempre o novo, algo sempre a mais. Tem sede pelo conhecimento, conhecer o desconhecido e obter sabedoria. A sabedoria era o alvo, então, que este jovem Salomão empreendeu em buscar toda a sua vida. Então, em sua ansiedade, como qualquer outro jovem que está aqui me ouvindo esta manhã, se atira a buscar pelo desconhecido, a fim de encontrar a sabedoria na experiência que ele vai tentando adquirir na vida. Uma das coisas que o jovem mais tem, ou que os jovens mais têm na vida, são dúvidas. Você que me ouve aqui esta manhã, sabe muito bem disso. Uma das coisas que os jovens mais têm na vida são dúvidas. Outra coisa que o jovem mais tem na sua vida é a procura por respostas. Se há dúvidas, há também uma procura por respostas. Então Salomão vai mostrar a frustração que normalmente incorre o coração dos jovens quando atravessa este processo. Ele também vai falar das muitas seduções, ele vai falar de um tipo de sedução específica que pode atrair o coração do jovem aqui neste parágrafo. Ele vai concluir o parágrafo mostrando que a humanidade foi criada para temer a Deus, para viver vida reta e santa, mas que ela mesma extraviou-se do seu caminho. Então, por favor, abram o coração, jovens, para ouvir essa mensagem. Deixe Deus falar com você. Eu não quero que você ouça a mim, mas ouça o pregador falando com você, o Eclesiastes. O tema da nossa mensagem, o sermão de hoje, é sinuosa jornada dos jovens nesta vida debaixo do sol. Sinuosa jornada dos jovens nesta vida debaixo do sol. Fiquem de pé, abram o texto sagrado e vamos fazer a leitura do capítulo 7, versículo 23 até o versículo 29. Assim está escrito: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte,
a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas suas mãos agrilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, o juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nenhuma sequer. Eis o que tão somente achei. Achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Senhor, eis a tua palavra, e rogamos a ti iluminação. Não viemos aqui ouvir o homem, e nem performance humana. Viemos ouvir a tua voz, como o profeta Isaías diz, no capítulo 55. Ouvi e a vossa alma viverá. Ó Deus, alimente a alma dos jovens essa manhã, como de toda a congregação aqui da nossa igreja. E venhamos, Senhor, atingir o objetivo de glorificar o nome de Cristo na audiência da tua palavra, na exposição dela. Ó Senhor, comunica também a tua verdade ao povo que acompanha pela internet. Que a unção do Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, alcance cada coração aqui, como também aqueles que ouvem pela transmissão. No nome de Cristo, nós rogamos estas bênçãos. Amém. Podeis assentar. No verso 23, vemos um jovem enfadado das experiências que adquirira, se dispor a procurar algo novo. Então ele diz assim: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Tudo experimentei. A imagem é a seguinte: um jovem que recebeu a sucessão de um trono, porém um jovem rei distinto, que apesar de pouca idade, ele já possuía enorme sabedoria. Sabedoria esta concedida por Deus. E a sabedoria que Deus entregou a este jovem rei Salomão, ainda na sua terna juventude, na flor da idade, fez com que ele provasse todo o conhecimento que estivesse disponível a todo homem que desejasse buscar. Salomão, como vimos em exposições passadas, experimentou pela sabedoria que Deus lhe deu todo o conhecimento vasto de todos os conhecimentos que pudesse se encontrar entre os maiores sábios de sua época. Todo sábio que perscrutasse alguma coisa, Salomão dominava aquilo, o que ele estava começando a passar a conhecer. Salomão conhecia tudo de botânica, sabia tudo sobre animais, tudo sobre aplicações, investimentos, edificações, música, gêneros literários, anatomia humana, gestões. Ele escreveu muitos provérbios. Salomão, em sua juventude, já havia experimentado pela sabedoria que Deus lhe deu, com profundidade, todas as coisas como ninguém jamais dominara antes, conhecesse antes. Não havia ninguém na sua época capaz de superar a compreensão, a leitura da vida, o entendimento dos fatos, como Salomão adquirira de Deus. Por isso Deus o fez o observador da vida. E além de tudo, ele era realmente muito bem sucedido em tudo que empreendia, em tudo que ele fazia. E como eu já falei em sermões passados também, se fosse no tempo de hoje, a face de Salomão estaria estampada na Forbes, mês a mês. Enquanto Salomão vivesse, tal bem sucedida era a sua vida. Todavia, apesar de tudo isso,
ele atinou em um momento da sua vida, na sua mente, que deveria buscar algo a mais. Ele ainda achava que todo este conhecimento, que toda esta sabedoria que ele possuía, que era completamente raro ou que era uma coisa única, ele entendia que era ainda raso demais. A vaidade fisgou o seu coração. Ele entendia que precisava de mais, nada era suficiente. Estuvar o coração da juventude. A sede e o desejo por mais. A insatisfação. Imagine, Salomão tinha o mundo inteiro aos seus pés. Ele tinha a vida que todo homem pediria a Deus. Tudo à sua disposição. Todas as coisas davam certo. O que Salomão fazia sempre dava certo. Não havia guerras, nenhum tipo de dificuldade no seu reino. Era um reino maravilhoso. Deus o abençoou. Ele tinha tudo aos seus pés, mas tudo não era suficiente. E jovens têm esse tipo de trauma. Tem as coisas que Deus lhe deu, Deus capacitou, entregou algumas coisas nas suas mãos para que você desenvolva, mas você naturalmente, jovem, considera que estas coisas são insuficientes, que não vale, que não vai resultar aquilo que você quer. Saiba que o que Deus vai te entregando e colocando em suas mãos é para que você trabalhe. A sabedoria que Deus deu a Salomão não foi uma coisa pronta, Deus deu uma capacidade, Salomão buscou conhecer. Você precisa saber trabalhar o que Deus já te deu e ficar satisfeito naquilo que Ele está te entregando paulatinamente enquanto você vive. Nada disso era suficiente para Salomão. Então, como eu disse, é uma estrada sinuosa. É como que Salomão pensasse assim: vou fazer as minhas malas, vou colocar a mochila nas costas e vou pegar a estrada da vida na busca por mais conhecimento. E não é isso muitas vezes que você faz? Vou fazer as minhas malas, vou colocar a minha mochila, vou calçar um bom tênis e vou prosseguir a vida e vou ver o que acontece. Eu vou buscar o novo, eu vou buscar novidade. Eu preciso provar uma coisa diferente. Esta minha vida aqui está chata, está monótona. Jovem, você pode entrar por um caminho que incorra em grande destruição por causa disso. Na sede por buscar mais, por querer mais conhecimento, Salomão queria que a sabedoria fosse uma pessoa que ele encontrasse. Ele queria, na verdade, corporificar a sabedoria. Ele queria encontrar a sabedoria impalpável, de uma maneira que ele pudesse agarrar. E ele vai dizer: tornei-me sábio. Vou procurar tornar-me sábio. Pense comigo, ele já era o homem mais sábio do mundo. Assim, além do conhecimento, você sabe, ele já não tinha tantas riquezas, tanto poder, tanta glória, tanta honra. Ele já não possuía tudo que todo jovem queria imaginar. Que nenhum de vocês que estão aqui me ouvindo hoje se aproxima de tudo que ele já foi. Mas, mesmo assim, um homem tão célebre, um homem tão influente, ainda trazia no seu coração o mesmo sentimento que você traz. É insuficiente. Eu quero mais. Para mim, não é o bastante. O desejo egocêntrico, natural, por uma satisfação insaciável, brota sempre no coração da juventude. Uma leitura da vida apática e sem sentido, embora Deus esteja abençoando, brota sempre no coração do jovem. Aquele coração destemido, aventureiro, desbravador, inato da nossa juventude, sempre brota e nos chama a procurar algo novo, sem medir as consequências, sem pesar as coisas. E a gente acha que é super-homem, a gente acha na juventude que pode tudo, que o tempo não acaba, que o tempo não para, como disse um jovem louco em década passada. Jovem que me ouve, é muito fácil você incorrer por a imprudência da vida com esses sentimentos no coração. Estas coisas podem levar e levam muitos jovens a arrumarem as suas malas, colocarem as suas mochilas nas costas e procurarem um sentido da vida real que eles nunca vão encontrar. No afã do conhecimento e de todo tipo de experiência, eles entram numa viagem pelo simples afã de novidades e assim se perdem no caminho.
No entanto, Salomão aconselha aqui aos jovens. Ele está parando para falar com a sua audiência, debaixo do sol, em sua velhice, para dizer a eles: tudo o que eu procurei foi futilidade. Eu cheguei ao final da vida e interpretei que não fez sentido todo o esforço, toda a minha aplicação, tudo foi inútil. Olha o que ele vai dizer no final do verso 23. Olhe, por favor. Mas a sabedoria estava longe de mim. Toda a minha aplicação, todo o meu esforço é uma estrada que parece que nunca tem fim. É uma estrada que parece que nunca acaba. É como se Salomão estivesse falando para você e dizendo: todo o meu empenho nessa estrada, toda a minha corrida, toda a minha força, toda a minha emoção não fez sentido, jovem. Porque eu queria mais, eu pensava que eu poderia suprir as minhas carências, as minhas lacunas emocionais, mas a sabedoria, tudo que eu busquei, sempre estava a quilômetros de distância de mim. Eu não podia alcançá-la. Lê do engano. É lei do engano, jovem, você tentar atinar seu coração por este caminho sinuoso. Talvez você esteja aqui nesta manhã, já no caminho dessa estrada, no caminho do ledo engano, desta vida sinuosa. Uma juventude fadada a caminhar e nunca encontrar aquilo que sua curiosidade aguçada pelos desejos deste mundo, pela a empolgante locubração do mundo, cativasse o teu coração para te levar para longe. Você vai se encontrar no final dessa estrada aí frustrado. Não estraga a tua juventude. Não é porque é jovem que você terá a eternidade aqui. Não. Tem tempo, tem momento. Salomão está ensinando a um aglomerado de jovens que cercavam a ele ali, ávidos para beber da sua sabedoria, que todo ser humano, mesmo o jovem mais sábio do mundo, possui limites. Ele correu, mas não alcançava. Ele se esforçou, mas no final foi tolice. Tem mistérios que Deus jamais vai nos entregar. Tem coisas que Deus jamais nos deixará que venhamos a saber. Não adianta a nossa força, não adianta a nossa juventude, não adianta a nossa virilidade. Possuir conhecimento é algo que Deus dá em justa medida. Buscar a sabedoria é algo que devemos fazer, mas há um limite para todos aqui. Deus reservou para cada um de nós um limite, e nós não podemos ultrapassar o limite, senão nós quebraremos, partiremos no meio. Você vai tentar cada dia se esforçar e vai acabar com o mesmo sentimento de Salomão: o que eu procuro está longe de mim, eu não consigo agarrar, eu não consigo ao menos enxergar. O único que possui o conhecimento de tudo é Deus. O único que sabe todas as coisas é o Senhor. Toda a criatura, todos nós, todos os jovens, todos os homens, possuem limite. E nós devemos reconhecer o nosso limite e ficarmos no caminho correto que Deus estabeleceu para nós. E não incorrermos na sinuosa estrada da ilusão desta vida e por fim jamais encontraremos, quando estamos correndo, em coisas desnecessárias. Jovem já gosta de se cansar com coisas desnecessárias. Jovem não quer ouvir os pais. Os pais já fizeram a estrada da vida, já correram, já quebraram a cara e já sabem o caminho. Ouçam o conselho dos velhos, ouçam o conselho dos pais, ouçam o conselho dos mais experientes. Salomão está se colocando de pé diante da sua juventude, diante da audiência jovem, para dizer: vocês precisam escutar os mais experientes. Vocês precisam saber que nós já fizemos o caminho, que nós já nos frustramos, que nós já nos decepcionamos e podemos mostrar para vocês os passos, o lugar onde você pode trilhar a sua vida. Ouçam, jovens. Bendiga a Deus por você ter pai, por você ter mãe. Bendiga a Deus por termos esta igreja, que temos majoritariamente homens e mulheres experientes, em que você pode sentar e conversar. Vá à casa do homem mais experiente, vá à casa da mulher mais experiente. Jovem homem, vai buscar o homem mais maduro da igreja para ouvir, para se aconselhar. Meninas que estão começando a vida, vão procurar as mulheres experientes, as mais casadas, as senhoras. Nós iremos beber de muita sabedoria.
Eu louvo a Deus porque pastoreio uma igreja de pessoas experientes na vida, onde eu paro para escutar muitos e aprendo com muitos. Sou um jovem pastor, mas tenho aprendido muitos, com muitos cabelos brancos aqui, que eu respeito demais. E toda vez que eu vou à casa de uma irmãzinha, vai comer um bolinho, para tomar um chazinho, para conversar, eu aprendo muito com você, querida. E com você, irmão. Veja o verso 24. O que está longe é muito profundo. Quem o achará? O que está longe e muito profundo, quem o achará? Pense comigo. Se você estivesse jovem, em o Oceano Pacífico, e abaixo de você, o ponto mais baixo das profundezas dos oceanos, que é chamada a Fossa Marina, que tem uma profundidade aproximadamente de 11 mil quilômetros. Então alguém lança uma grande pedra de diamante, e esta pedra preciosíssima vai descendo, e você não consegue nem enxergar, e ela vai até as profundezas. E você também não está a bordo de um veículo submersível de tecnologia chinesa ou americana, porque foram as únicas tecnologias capazes de chegar a uma profundidade dessa. Na verdade, existem 5 no mundo, 5 países: França, Rússia, Japão, Estados Unidos e China. Mas Estados Unidos e China foram os únicos que conseguiram chegar a uma profundidade dessa, ou bem perto disso. Você não possui uma tecnologia dessa, você não está à base disso para chegar no lugar chamado Abismo Challenge, aonde está o ponto mais profundo dos oceanos. Você não está vendo que a riqueza está lá. Você apenas deduz que ela está lá. Você também tem consciência que você não pode chegar lá, jovem. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar se recolher no seu limite. Você vai precisar saber que você não vai conseguir chegar. A aventura de se lançar mar adentro e mergulhar é inviável para você. Não vale a pena arriscar a sua vida por algo precioso, porque a tua vida vale muito mais do que aquela grande pedra de diamante lá no fundo do oceano. E naquele momento, em um esforço que você vai tentar descer para buscar a plenos pulmões, você vai sucumbir. Você vai descer, mas não vai conseguir. A ânsia por julgar que aquilo tem valor. A ânsia de ouvir que muitas pessoas dizem: vai buscar, vai lá, vai atrás, vai com força, você consegue. As pessoas estão dizendo que aquilo tem valor. E você está acreditando e está mergulhando. Seus pulmões já estão dilatando ou se contraindo. Você não consegue mais, mas você quer descer mais. Você não vai alcançar. Você está se afogando, você está procurando a satisfação e não vai obter, porque você tem limite. Ouça o pregador essa manhã. É hora de você emergir e voltar a respirar. Ouça o pregador, meu querido jovem, porque talvez você está frustrado mergulhando mais profundo cada vez mais de Deus, mais profundo e mais longe dos desígnios de Deus para a sua vida. E você sabe que você não vai encontrar a verdadeira riqueza de Deus neste mergulho mortal que você está fazendo. Chegou a hora de você emergir, sair deste oceano e buscar a verdadeira sabedoria que está em Deus, aquele que está acima do sol. Porque se você se esforçar, o máximo que você vai encontrar é a sepultura, é a morte, é a frustração. Você está sufocando sem poder respirar. Veja o verso 25 e o verso 26. No verso 25 e no verso 26, ele fala que na sua sinuosa caminhada por buscar esta sabedoria, esta tal sabedoria, ele observou que a humanidade abraça a irracionalidade do pecado. Apliquei o coração a conhecer e a investigar a investigar e a buscar a sabedoria, meu juízo de tudo, e a conhecer que perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. A gente tem ouvido ele falar muito bem disso desde quando abrimos esse texto para estudar.
O pregador está dizendo que o seu esforço, a sua aplicação em obter esta tal sabedoria, cada vez mais que ele investigava meticulosamente, cada vez mais que ele embotava as suas emoções iam embotando, ele percebia que mais prático no pecado ele estava. Lembrem-se, não perca de vista, ele está falando à juventude, mas pescando da sua própria experiência. Mais pecador ele estava, mas quanto mais pecador. Ele era vil, se tornou um homem vil. Ele começou a ter inclinações comportamentais que toda a humanidade mergulhada no pecado faz. A esta altura, Salomão já havia se desviado, infelizmente, dos caminhos de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Entre muitas coisas que ele viu que era perniciosidade, que era insensatez, porque ele viu que ele passou a viver uma vida louca. Ele começou a pecar e viver loucamente. Houve uma coisa muito indigesta que ele viveu. E que era muito difícil de engolir. Mas que estava como sentado à mesa, era uma refeição que ele tinha que comer. Estava podre, sujo. Veja o verso 26. Achei coisa mais amarga, mais intragável do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são agrilhões. Por mais que alguns intérpretes queiram colocar aqui esta mulher como uma alegoria, para dizer, irmãos, que aqui é uma espécie figurada de Salomão falar sobre os muitos pecados que ele começou a se envolver, ele está sendo muito enfático e específico aqui, porque ele está falando com uma audiência jovem. Ele está dizendo que todo rapaz deve ter cuidado com as mulheres desta vida, coisa que ele não teve. Todo rapaz jovem que caminha neste mundo precisa ter cuidado com as mulheres carnais, com as mulheres que usam da beleza para seduzir. Jovem, me ouça. Que usam dos seus corpos, mulheres que abraçam os jovens com braços de amor, de sedução, que pela experiência os jovens são vislumbrados, vislumbram as suas belezas e caem como patinhos nos seus encantos infernais. Salomão caiu, não foi uma vez só, nem 2, nem 10, nem 100, ele caiu 1000 vezes nos laços de mulheres que tinham e que possuíam esse sentimento, esse tipo traiçoeiro. Esse tipo de mulheres estão se oferecendo, jovem, e estão espreitando a oportunidade para encontrar você na sua vida promissora, para seduzir o seu coração e arruinar a sua vida espiritual e material. Esse todo tipo de mulher busca todo tipo de jovem homem e homem de Deus também. Não estão essas mulheres nas igrejas? Elas estão, sabe aonde? Elas estão nas plataformas digitais que você vive se relacionando. Elas estão nos sites de relacionamentos hoje. No tempo de Salomão não tinha essas coisas, mas hoje o tempo que você vive tem. Sites, meios de comunicação, sites e ambientes pornográficos que às vezes você se envereda por ele. Você vai encontrar mulheres assim nas academias de musculação. Você vai encontrar também, muito bem perto de você, lá no seu trabalho, lá no ambiente onde você estuda na sua faculdade. Me ouçam, jovens, por favor, porque você está inserido em uma destas coisas. Se você ainda não está praticando o pecado por meio de sites pornográficos, você pode estar sendo seduzido pelaquela garota lá no seu trabalho, ou você pode estar sendo seduzido pelaquela menina bela, atraente, lá da sua faculdade. Elas estão em todos os lugares, se oferecendo, se ofertando, bonitas, formosas, sedutoras, atraindo com olhares. Salomão está falando mesmo de uma mulher real, ou de mulheres reais.
Salomão chama a sua audiência para ter atenção, porque elas estão prontas, programadas para matar, para destruir. Elas são amargas, mais amargas do que a morte. E você sabe, meu jovem rapaz, que elas possuem um dano maior do que você possa imaginar. Elas podem destruir completamente a sua alma, seduzir completamente o teu coração e te levar para longe de Deus, e pode danificar para sempre a tua eternidade. Salomão quer que os seus jovens rapazes não sejam vulneráveis com a sedução dos lábios das mulheres perniciosas. Por isso ele gastou muito tempo falando no seu livro de sabedoria sobre como o jovem rapaz deve fugir de todo esse tipo de tentação e não se tornar uma vítima desses tipos de mulheres que são manipuladoras, sedutoras, sexualizadas e também empoderadas. Elas não se apresentam de uma maneira que esteja fora destas características. Homens são seduzidos pelas mulheres empoderadas, porque lhe falta apropriação, porque lhe falta, ainda na sua juventude, formação para se tornar um homem. Não foi afirmado como homem. E na falta da afirmação como homem, jovem, querido irmão, você pode acabar caindo nos braços de uma mulher como esta. Então você precisa de afirmação. Você precisa amadurecer. Você precisa entender que nesta vida debaixo do sol existem mulheres desta categoria que manipulam. E homens são levados pela manipulação de muitas dessas mulheres, que seduz pela beleza, pelo ofertar do corpo. Às vezes para você seria maravilhoso poder desfilar de mãos dadas com aquela mulher de corpo escultural. Você quer mostrar para os seus amigos que você ganhou aquela mina. E mina está uma gíria muito antiga, né? Eu ia falar broto, pior ainda, né? Eu nem sei qual é o de hoje. Novinha, né? Prefiro o broto do meu tempo. Mas você quer desfilar de mão dadas com ela. Você quer que ela seja o teu troféu. Mas por dentro é uma demônia. Está te levando a pecar. Está lhe afastando da santidade. Jovem homem, você deve ser uma figura dentro da igreja. Responsável. Porque Deus instituiu o jovem homem para ser aquele que vai continuar os trabalhos na casa de Deus. Aqui há mulheres santas e consagradas para você se relacionar, para você conhecer. E você não precisa ir buscar no mundo e buscar uma nova experiência em mulheres alheias. Você precisa ser homem santo. E entender que na casa de Deus você precisa ter um bom testemunho. E que amanhã você pode ser o futuro pastor dessa igreja. E que amanhã você pode ser o futuro diácono desta igreja. E que amanhã você pode ser o futuro homem, mulher de Deus. Aqui você pode esperar que casar com o homem santo desta casa. Por isso, homem, você precisa, jovem, precisa se responsabilizar. E quer saber um bom conselho para você? Meu irmão jovem cristão. Você que desta manhã esteja aqui sendo seduzido por uma mulher mundana, por uma jovem mulher mundana, e que cogita até a possibilidade de se casar com ela, de noivar-se com ela, de namorá-la, e de se casar com ela, não faça isso, porque a Bíblia diz que não há comunhão de luz com as trevas. 2 Coríntios 6, capítulo 14, 17, até 17, diz assim: não se disponha a julgo desigual com descrentes. Como pode justiça se parecer com a maldade? Como pode conviver a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Como alguém pode querer se ligar a quem não crer? E que união há entre o templo de Deus e dos ídolos? Pois nós somos templos do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se, separem-se deles, diz o Senhor. Não toqueis das coisas imundas e eu os receberei. Não há comunhão nesse namoro
pernicioso. Deus não tem abençoado essa união. Não caia na loucura de achar que ela vai se converter. Você não sabe. Não arrisque o teu futuro, a tua vida, jovem, meu querido irmão. Não se iluda com a beleza aparente. Não peque contra o Senhor. Não entre neste caminho sinuoso, vulnerável. Termine os seus dias com graça, ao lado de uma mulher santa e graciosa. Ore a Deus e peça que Ele dirija o seu coração a uma mulher santa, a uma mulher que teme a Deus, que confessa a mesma fé que você confessa, que quer construir um lar e uma família. Sabe o que essas mulheres aí de fora hoje pensam? Em não terem lar. Ela quer usar apenas o seu corpo, a sua força e o seu dinheiro, a sua inteligência, a sua posição, o seu trabalho. Ela só quer ter uma aventura com você. E você, iludido, acha que ela quer construir uma vida. Ela vai destruir a sua vida. Eu quero também estender esse conselho aqui, aplicando às minhas meninas, jovens mulheres maduras, aqui na fé. Não se deixe iludir por homens com seus músculos, com suas forças, profissões, o lisonjeio das suas palavras. Não deixe o seu coração incorrer por isso. Permaneça firme no Senhor. Tenha uma vida casta, mulher de Deus. Jovem mulher de Deus, seja santa, guarde a virgindade. Virgindade neste mundo de hoje é algo retrógrado, mas para Deus não, é algo puro. Seja virgem, mantenha-se virgem, pura, casta, orando e pedindo a Deus que Ele lhe dê um varão, um homem santo, virgem também, consagrado, separado para Ele. Então, se talvez meninas e rapazes aqui estão sendo seduzidos para perderem a virgindade de vocês, para poder ficar parecido com os jovens loucos aí do mundo, mantenha-se casto. Tenha a virgindade como um troféu que você há de apresentar a Cristo no altar no dia que você vai casar. Não queira se envolver, não dê o seu corpo, não permita que ele lhe toque, que ela lhe toque de maneira indevida. Guarde o seu coração, minha jovem. E se o seu namorado, mesmo crente, quer lhe tocar de uma maneira que não deve, termine. Ele está se mostrando que não é um homem que te honra e que não teme a Deus. Imponha limites. Viva no limite. E o seu limite hoje é castidade. A vida sexual está à frente depois do casamento. Evite estas coisas. E você que é casal de namorado, que está aqui me ouvindo, e que está incorrendo por outro caminho, que são crentes, mas que dormem juntos. Infelizmente, estão tendo vida sexual. Estão se relacionando sexualmente. Você está pecando. Você não deve fazer isso. A vida sexual que Deus tem para vocês e abençoar vocês, o coito matrimonial, é algo que não é para você agora. Então se arrependam agora do que você esteja fazendo. Você que esteja aqui ou que está me acompanhando pela internet. Vocês não são casados e não devem pecar tendo relações sexuais fora do tempo. Busque ajuda. Porque o jovem rapaz e a jovem menina que entra por esse caminho, que entram por este veio sinuoso, não consegue sair de lá sozinho. Então você deve buscar socorro, primeiro em Deus, arrependendo-se do seu pecado, confessando e depois buscando pessoas experientes, santas, que podem lhe ajudar. Venha conversar comigo, venha conversar com o seu pastor. Você tem pastor para isso. Vá procurar o seu pastor. Vá procurar pessoa experiente, mas por favor, não fique neste caminho. É um caminho amargo, é um caminho de morte, de destruição. É por isso que no mundo aí você pode ter vários amigos e várias amigas com uma gravidez indesejável. E aí, a construção e o projeto da vida muda. Você estava na faculdade, engravidou, e agora? Você tinha um planejamento e um projeto de vida. E agora, rapaz?
Se você não se responsabilizar, fez 18 anos, você sabe que a justiça vai cobrar que você sustente esse menino. Senão tu vai pro chilindró. E não vem adianta chorar nos pés de ninguém. E também não está certo que o teu pai tenha que ser o sustentador do filho que você fez irresponsavelmente. Então, por favor, acorde. Acordem, meninos e meninas. O pregador continua dizendo: quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Mas o pecador irá ser seu prisioneiro. Eu me lembrei aqui de Potifar e José do Egito. José do Egito fugiu da mulher de Potifar, que o seduzia todos os dias. E ele disse: não vou pecar contra Deus. E ao fugir desta mulher, esta mulher disse que ele havia tentado abusá-la. E condenou ele à prisão. E ele foi para o cárcere. Mas foi melhor estar na prisão, no cárcere com Deus, porque lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 21, não precisa ir, a Bíblia fala que Deus estava com José lá no cárcere. É melhor estar na prisão com Deus do que na prisão dos braços de uma mulher mundana e diabólica. Porque esta mulher de Potifar era a figura perfeita daquilo que Salomão estava falando, das mulheres que ele caiu. Veja o verso 27 ao verso 29. Do verso 27 ao verso 29, Salomão vai dizer aos jovens ouvintes que a sua jornada pela busca da sabedoria fez ele ter algumas conclusões aterradoras. Deixa eu lhe mostrar. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito desta formar o meu juízo. Juízo que procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Não é estarrecedor, meninas? Quando eu li aqui, vocês ficaram assim: ai! Antes que as minhas santas irmãs queiram apedrejar Salomão e chamar ele de misógino, machista e qualquer outro tipo de coisa, lembrem-se que Salomão sempre tratou com dignidade a mulher. Ele sempre tratou com distinção, honra as mulheres que possuíam integridade, caráter ilibado e viver decoroso. Salomão, é só você ir lá no Provérbios 31 e você vai ver ele falar graciosamente da mulher. Você também vai ver lá no capítulo 5, no versículo 18, no seu livro de sabedoria, em Provérbios, ele falando que nós, homens, devemos desfrutar a vida com a mulher da nossa mocidade, com a única mulher da nossa mocidade. Então ele sabia que o homem certo deve viver com uma só mulher. Ele não tinha dificuldade nenhuma de honrar as mulheres. Ele está dizendo aqui que ele pecou e ele falhou. E a graça da Bíblia é mostrar as fraquezas dos homens. Provérbios 12, versículo 4 diz assim: a mulher virtuosa, palavras de Salomão, para você ver que ele nunca teve dificuldade com mulheres, em reconhecer a virtude das mulheres. A mulher virtuosa, coroa de seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer nos seus ossos. Ele teve 1000 mulheres como câncer nos seus olhos. Minhas irmãs, ele nunca teve, como eu disse, esse problema, mas essa palavra 1000 que aparece lá em Eclesiastes, que ele diz que ele, de 1000 homens só viu um correto, e dentre tantas mulheres, ou seja, entre 1000 mulheres, ele não viu uma que se salvasse. Ele está falando da sua própria experiência. Abram comigo, por favor, e esse texto eu quero que vocês leiam. Primeiro livro do Reis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 8. Ele está falando isso aqui, lembrando dessa situação aqui. O rei Salomão amou muitas mulheres. Além da filha de Faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hetitas,
Ouçam, o Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres destas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. Deus já havia falado com o povo: não case com mulher estranha. No entanto, Salomão amou as mulheres, essas mulheres. No total, ele se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. 700 mais 300, você já sabe, 1000. E elas o que fizeram? Desviaram seu coração do Senhor. Elas desviaram Salomão. Quando Salomão era idoso, elas induziam-o a adorar outros deuses em vez de se manter íntegro e fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha caminhado. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Sabe o que é isso? Salomão mandou matar crianças queimadas. Você lembra de um episódio que ele impediu que uma criança fosse cortada ao meio? Na sua sabedoria, quando ele estava reto, ele impediu essa injustiça, mas na sua velhice ele já estava fazendo o contrário, porque ele viveu perniciosamente, ele incorreu por um caminho pernicioso. E agora ele estava fazendo sacrifícios ou dando às mulheres oportunidades que ele casou de fazer sacrifício e ser conivente com isso, ao deus Moloque. O repulsivo deus dos Amonitas, verso 6. Com isso, Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como o seu pai Davi tinha feito. No monte que ficava ao leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto a Camus ou Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu estes lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifício aos deuses delas. Ele construiu um templo para Deus na sua juventude, quando ele estava em plena sabedoria e temendo a Deus. Mas na sua velhice, ele já estava construindo templos para demônios. Jovem, se você incorrer pelo caminho da loucura, você vai fazer isso. Você pode começar a vida muito bem e terminar servindo ao Satanás. É isso que Salomão está mostrando aqui para a gente. Ele teve 1000 mulheres, teve um harém, mas ele teve 1000 mulheres que não valia uma. E ele está dizendo aos jovens: vocês não precisam de um harém. O que você precisa é de uma mulher só, que vale mais do que uma, ou que vale mais do que 1000. E eu louvo a Deus, não somente eu, mas muitos homens que estão aqui me ouvindo, louvam a Deus que Ele nos deu uma mulher que vale mais do que 1000 mulheres sábias. E ó jovem, você vai encontrar essa mulher também, se você temer a Deus. E você vai se juntar a mim e a tantos outros irmãos aqui que louvam a Deus pelo casamento que Ele nos deu. Por isso, meu jovem, qual é o critério? Homem e mulher, menino e menina. O critério que você deve usar é a piedade. Você deve escolher alguém pela vida piedosa que essa pessoa tem e não pela beleza escultural que ela possa ter. Eu não estou dizendo que não é bom cuidar do corpo, que não é bom ter cuidado consigo mesmo. Tem que fazer essas coisas, mas isso não é um fator preponderante. É a vida santa. O que enobrece uma mulher e um homem é a vida, não é o seu corpo, é a vida digna diante de Deus. O que enobrece uma mulher, jovem, não é o corpo escultural, mas a vida santa que ela tem diante de Deus. É esse critério que você deve procurar. O pregador vai concluir no verso 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas que este se meteu em muitas astúcias. No final da jornada, Deus nos dá o refresco aqui, viu, irmãos? Antes que a gente fique desanimado e ache que Salomão não teve jeito, ele disse que no final da vida ele reconheceu os seus maus caminhos. Ele entendeu que ele se desfigurou. Ele chegou à compreensão de que ele incorreu no pecado. Salomão se lembrou do Éden, do jardim, quando Deus fez o homem feito, perfeito, criado em santa perfeição, com retidão e integridade.
mas que o homem, pelo seu próprio pecado, se arruinou. Ele entendeu que ele mesmo se sabotou, ele entendeu que ele mesmo se arruinou. E quando o homem chega a essa consciência, é porque o Espírito Santo lhe falou ao coração. Então Deus falou ao coração de Salomão, no final da vida, que ele precisava se arrepender. E Deus está te chamando aqui, talvez você não correu tão longe, mas para ouvir pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa desfazer as malas. E voltar a Deus, e se arrepender, entender que Deus te fez e te chamou para ter uma vida santa, para ter uma vida reta, e que você se desviou da sua conduta cristã, e que você incorreu por caminhos tortuosos e sinuosos, mas é hora de endireitar, é hora de arrumar as suas malas e voltar. Lembra do filho pródigo que voltou? É o seu caminho que você deve fazer. Salomão está dizendo à sua audiência: esta é a conclusão que eu obtive. Eu não encontrei nada lá fora que eu estivesse, que viesse a me satisfazer. O que eu encontrei foi apenas vaidade. O que eu encontrei foi apenas a efemeridade do mundo. O que eu encontrei foi apenas decepção no sexo, nas minhas experiências, no dinheiro, na fama. Foi apenas frustração de uma vida inteira. Mas o Espírito Santo gritou ao meu coração e eu ouvi, e ele me reconduziu ao caminho. Então, se hoje você ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Ó, jovem, refaça o caminho. Deus te criou e lhe fez em Cristo para que você tenha uma vida reta, santa. Ele salvou você dos seus pecados para que você possa dizer: sou um homem reto, íntegro diante de Deus. Deus fez o homem reto, e a palavra homem aqui significa Adão. Ou seja, é aplicado tanto a homem quanto a mulher. Deus fez o homem e a mulher, o jovem homem, a jovem mulher, para ter uma vida reta, para andar num caminho reto e não num caminho sinuoso. Deus nos chamou e aplanou os nossos caminhos. Quando o Evangelho de Cristo chegou ao seu coração e lhe convidou à graça, Ele aplanou os seus caminhos, lavou o seu coração, purificou as suas veredas e lhe mostrou como você deve seguir. Reconecte-se com Deus. Se apegue novamente com Deus. Deus está hoje com a sua palavra te encontrando. Sabe, jovem, nenhum jovem consegue voltar sozinho se não ouvir o Senhor. Nenhum jovem consegue se arrepender se não ouvir a voz do Senhor. Mas todo jovem que ouve a voz de Deus e se arrepende, ele volta ao caminho. Ele é recebido por Deus. No final da estrada da sua vida, ele encontrou a vida. Ele encontrou o arrependimento, ele voltou à retidão. E por isso ele pode agora, com autoridade, na sua velhice, na sua experiência debaixo do sol, dizer isso à sua juventude. Dizer isso à sua audiência jovem. Vocês não precisam seguir o mesmo caminho que eu segui. E se você se meteu em alguma astúcia, porque ele disse que são muitas astúcias que os homens, homem ou mulher, se envereda. Se você se enveredou por alguma astúcia, é hora de ouvir o pregador te dizendo: olhe para o caminho do céu, olhe para o caminho da esperança, olhe para o caminho que está acima do sol. Venha caminhar pelo caminho, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, aquele que purifica todo o pecado. É bom você desfazer as malas, arrepender-se, encontrar satisfação naquele que está acima do sol, aquele que é a fonte rica de toda a sabedoria, aquele que determinou tudo para a sua vida e aquele que certamente lhe fará feliz, certamente, jovem, lhe trará um coração à satisfação. Você pode sair do número de muitos jovens hoje que lidam com a depressão por causa da frustração do caminho sinuoso que incorreram. E você pode trilhar o caminho da graça bendita no sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe o seu caminho e Ele seja o seu guia. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, Pai, obrigado pela Tua palavra, que falou, Deus, tanto a homens maduros, mulheres maduras, quanto aos jovens, os adolescentes, todos que nos acompanham aqui. Obrigado por essa experiência que o Senhor nos deixou aqui escrita, por meio do testemunho do pregador. Nos ensine, Senhor, a ter vida santa, pura, reta, e desviando o nosso coração do mal. Que nessa estrada da vida que nós estamos caminhando, os nossos passos, este caminho seja caminho de retidão. Ó Deus, que venhamos valorizar as coisas que o Senhor já nos deu, entendendo os limites que o Senhor mesmo estabeleceu. O Senhor, Criador de todas as coisas, estabeleceu limite para toda a criação. E o homem não está fora disso. E o jovem não está fora disso. Senhor, traz o arrependimento ao coração jovem nesta manhã. Traz a humildade e o santo temor. Que os jovens que me ouviram essa manhã possam entender que ainda são inexperientes, que ainda precisam de cuidados, que ainda precisam de amparo, que precisam caminhar com pessoas sábias, com pessoas experientes, que precisam caminhar, acima de tudo, com Deus, com Cristo. Aquele que está no caminho do pecado, convence-os pelo poder do Espírito Santo, que abandonem as práticas de prostituição, de lascívia, que abandonem os namoros incertos, incorretos, que abandonem a prática de sexo fora do casamento e que vivam a vida casta e santa. E o Senhor os abençoará e os receberá, meu Deus, com alegria no dia do matrimônio deles, com uma santa mulher, um santo homem de Deus. Nos abençoe, Senhor. E da mesma maneira eu lhe peço, continue abençoando os nossos casamentos, as nossas relações que temos com a nossa esposa, as mulheres com seu marido, e possamos, Senhor, sempre dizer, o homem possa sempre dizer que a mulher que ele tem vale mais do que 1000 sábias. E a mulher também possa fazer o mesmo, dizer que o homem que o Senhor a deu vale mais do que 1000 homens sábios. É em nome de Cristo que rogamos estas coisas. Amém.